Questão 11 da Banca Sebrasp trabalha aqui com tabela verdade. Considere os conectivos lógicos usuais e assuma que as letras maiúsculas representam proposições lógicas e que o símbolo do tio representa a negação. Considere também que as 3 primeiras colunas de uma tabela verdade, que envolve as proposições P, Q e R, sejam as seguintes. Então, ele me dá aqui as 3 proposições e as linhas. No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Por que ficou 8? Porque eu tenho aqui 3 proposições simples, então o número de linhas da tabela verdade, que é um tipo de pergunta que a banca gosta de fazer, é 2 elevado ao número de proposições simples. 2 elevado à terceira, vamos ter 8 linhas. Com base nas informações apresentadas, julgue o item seguinte. A última coluna da tabela verdade relacionada à expressão, então aqui ele está me dando uma proposição composta, apresenta os valores V ou F na seguinte sequência. Então, nós temos que fazer a tabela verdade para poder descobrir se essa sequência está certa ou errada. Então, aqui nós temos que utilizar o seguinte, nós temos que usar aqui um bicondicional, tá? Que é um bicondicional, é um se e somente se, como tabela verdade, né? Temos que saber fazer a tabela verdade desse bicondicional para poder aplicar. E aqui nós temos uma conjunção. Uma conjunção é o nosso I. Eu vou colocar direto o I, né? No caso conectivo aqui é o I. Nesse tipo de questão, o que eu tenho que observar e o que eu tenho que saber para poder resolver a questão? Eu preciso observar quais são os conectivos, preciso construir a tabela verdade desses conectivos para poder fazer a aplicação e eu preciso saber também qual é a sequência correta para fazer a questão. No caso aqui, a ordem de precedência dos conectivos. Essa ordem de precedência ela é similar quando nós temos na matemática, por exemplo, multiplicação e soma, multiplicação, subtração e divisão, tem uma ordem correta para poder você fazer a questão. Então, que ordem é essa nos conectivos lógicos? Eu vou colocar aqui para a gente verificar. A ordem de precedência vai ser, primeiro a gente faz as negações, certo? Primeiro a gente faz as negações, conjunções, disjunções, condicional e bicondicional. No caso da tabela verdade, quando a gente pega uma tabela verdade qualquer, sempre vai estar nessa ordem. Primeiro tem o I, depois o OU, depois você tem o OU, se, então, e o se, somente se, que é o bicondicional. Eu vou construir as que a gente precisa aqui para resolver a questão, tá? E nesse caso, nós temos que lembrar também de outro detalhe. O que está dentro de um parêntese, ele vai ser resolvido primeiro. Então, vamos lá, vamos à nossa resolução. Primeiro, a gente vai resolver aqui o que está dentro desse parêntese. Por mais que aqui eu tenha um não R, eu posso fazer também, ó, presta atenção. Na ordem de precedência, fala que eu tenho que fazer isso primeiro. Então, note que eu posso fazer ele aqui, não R, mas só que eu não vou fazer ele aqui, tá? Dá para a gente resolver fazendo ele depois do bicondicional. Então, eu vou fazer primeiro o P e Q, aí depois eu vou fazer aqui o não R, vou fazer aqui do lado, assim, não R, e aí eu vou fazer o bicondicional entre eles. Então, eu vou fazer aqui primeiro esses dois separados e depois eu vou fazer o bicondicional. Aí, nesse caso, eu vou fazer a tabela verdade do I, proposição P e Q, eu coloco aqui 2 proposições genéricas, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Faço a conjunção entre elas. Quando que a conjunção é verdadeira? Só na primeira linha. Então, aqui vai ser verdadeiro. Deixa eu ajeitar aqui esse Q. Falso, falso e falso. Então, para fins de resolução, o que eu vou buscar dentro do que eu já tenho aqui? Eu vou procurar quando eu tenho verdadeiro e verdadeiro para ter o resultado lógico verdadeiro. Então, olhando aqui, eu tenho verdadeiro e verdadeiro aqui, aqui e em nenhum outro lugar eu vou ter. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui na minha conjunção, coloco verdadeiro, verdadeiro e desço com todo mundo falso. Todos os demais serão falsos. Tudo bem, agora eu vou fazer não R. O que seria o não R? É justamente a negação. Se aqui é verdadeiro e falso, aqui vai ficar falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, verdadeiro. Todas as possibilidades foram invertidas aqui, a negação. Agora eu vou voltar aqui na minha tabela verdade, vou fazer o bicondicional. Bicondicional, quando os dois são iguais, o resultado lógico aqui é verdadeiro. Então, eu vou ter verdadeiro aqui, certo? Bicondicional. E eu vou ter verdadeiro quando os dois forem falsos. A gente pode pensar como se fosse uma balança. Então, se eu tenho verdadeiro de um lado, tá? Essa balança aqui, ela vai ficar equilibrada quando verdadeiro com verdadeiro fica em equilíbrio, o resultado lógico é verdadeiro.
e falso com falso, nessa minha balancinha aqui, ela fica em equilíbrio também, resultado é verdadeiro, sempre que equilibrar. E quando eu tenho os opostos, falso, falso. Aí eu vou buscar aqui dentro das minhas opções, agora eu vou fazer esse bicondicional, vou colocar aqui, ó, entre as possibilidades de valores lógicos, já não vou usar mais nem esse, vou usar direto os valores lógicos. Vou fazer aqui o bicondicional entre todos eles, e aí eu vou colocar do lado aqui o resultado, tá, desse bicondicional. Qual que vai ser o resultado? Vou colocar aqui de preto, tá? Quando os valores são iguais, o resultado lógico é verdadeiro. Quando eles são diferentes, o resultado lógico é falso. Então, primeiro resultado aqui é falso, o segundo é verdadeiro, depois eu vou ter aqui o terceiro também é verdadeiro, quarto, falso, quinto, verdadeiro, porque são iguais. Aqui, como eles são diferentes, eu coloco falso. Quando são iguais, eu coloco verdadeiro. E aqui, no caso, também vai ser falso. Agora, eu vou observar se essa sequência que eu tenho aqui é justamente a que eu tenho no texto. Falso, confere. Verdadeiro e verdadeiro aqui, confere também. Agora, eu vou ter um falso, conferiu. Verdadeiro, confere. O próximo é um falso, confere. Verdadeiro também está conferindo e, por fim, eu vou ter um falso. Então, exatamente o que foi dito no enunciado significa que o item está correto. A última coluna da tabela verdade relacionada a essa expressão apresenta valores verdadeiro ou falso na seguinte sequência. Essa sequência aqui, de cima para baixo, então o nosso item é um item que está correto. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Questão 12 da Banca Sebrasp aborda aqui o tema tabela verdade das proposições compostas. Com relação a estruturas lógicas, julgue o item a seguir, nos quais são utilizados os símbolos usuais dos conectivos lógicos e as letras P, Q, R e S representam proposições lógicas. No caso aqui, ele está usando apenas P e Q. Considere que a figura acima representa as colunas iniciais de uma tabela verdade, com P e Q representando proposições lógicas. Então, nós temos aqui as 4 linhas, né, dessa proposição lógica aqui, no caso, P e Q, ele vai usar só 2 proposições. Nessa situação, a última coluna da tabela verdade referente à proposição lógica se P, então não Q, em que o símbolo tio representa o conectivo de negação, quando escrita na posição horizontal é igual a. Então, aqui nesse caso, nós precisamos saber, basicamente, a construção da tabela verdade de uma condicional. Então, você vai fazer aqui do lado, tá? Vai fazer para utilizar proposição P e Q, só que essas aqui não são essas aqui, tá? É a que você vai criar para utilizar. Vou fazer até embaixo aqui para a gente ganhar mais espaço. Vou colocar minúsculo para não confundir. Aqui vai ser verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, e aqui falso, falso. Quais são os valores lógicos de uma proposição do tipo condicional entre P e Q? Nós vamos ter um valor falso e o restante vai ser verdadeiro. E esse valor falso é a nossa base. Através desse valor aqui, ó, verdadeiro, falso, nós vamos chegar ao falso. E isso aqui vai ser nossa base para resolver a questão. Nessa questão, nós temos a negação. Então, pela ordem de precedência dos conectivos, primeiro a gente vai fazer essa negação. Então, vou fazer a negação de Q aqui, certo? Eu preciso fazer a proposição P, certo? Então, aqui, não Q. E aí, o que eu vou fazer para resolver sem confusão? Vou repetir tudo que eu tenho aqui do P, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Vou fazer a negação de Q aqui do lado para ver o que vai dar. Falso, falso, verdadeiro e verdadeiro, né? Vai inverter o valor lógico e vou trazer ele para cá. E eu não vou ter confusão alguma na hora de fazer nossa questão. No caso aqui vai ficar falso, aqui vai ficar falso, aqui vai ficar verdadeiro e aqui também vai ficar verdadeiro. E aí eu vou pegar essa proposição que a gente construiu aqui e vou procurar o verdadeiro e falso. Note que eu só encontro ele aqui na primeira linha. Nos demais eu não tenho. Então, significa o quê? Que o resultado lógico aqui vai ser falso, o resultado lógico aqui vai ser verdadeiro, aqui também vai ser verdadeiro e aqui também vai ser verdadeiro. Esses resultados lógicos, você vai estar utilizando aqui essa tabela verdade como base, tá? Aqui vai ser sua base. Não importa o que está escrito aqui em cima, o que importa é o teu valor lógico das proposições para poder você fazer a análise. Então, quando a gente olha aqui, aqui vai ser o 1, aqui vai ser o 2, segunda linha, terceira linha e quarta linha. Escrevendo aqui seria falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Note que no 4 aqui ele está colocando falso, logo o nosso item
é um item que está errado. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Questão 13 da Banca Sebrasp aborda aqui o tema tabela verdade das proposições compostas. A Banca Sebrasp ela gosta de colocar um texto, coloca um código bem diferente, no caso aqui é 1A4I. Considere a seguinte proposição P. Então, ele já está garantindo que isso aqui que ele vai me dar é uma proposição. Então, eu vou colocar até uma aspa aqui, ó, para a gente saber que tudo isso é a minha proposição. Se produz as informações de que o Brasil necessita, o IBGE ajudará o país a estabelecer políticas públicas e justifica o emprego dos recursos que lhes são destinados. Então, aqui, ó, outra característica interessante da Banca Sebrasp é que ela não coloca o então. Então, aqui eu tenho um se então, deixa eu escrever ele bonitinho. Aqui eu tenho um se então. Aqui eu tenho uma proposição do tipo condicional. Aqui dentro eu vou pintar, eu tenho uma proposição simples, que a gente vai precisar saber quantas proposições simples nós temos. Aqui eu tenho uma proposição simples. Aí eu vou ter outro conectivo aqui na frente. Ó. Aqui na frente eu tenho outro conectivo, que é o nosso i. Então, na verdade, eu tenho 3 proposições simples. Eu tenho a primeira proposição, que é produz as informações de que o Brasil necessita. Aqui eu tenho ajuda o país a estabelecer políticas públicas e justifica o emprego dos recursos que lhes são destinados. Se eu tiver dúvida com relação a ser 3 proposições, a gente procura os verbos. Então, eu vou identificar nessas proposições aqui os verbos, vou circular esses verbos para a gente saber. Aqui eu tenho um verbo, que é o produzir. Aqui eu tenho o ajudar. E aqui eu tenho justificar, certo? O verbo justificar. Tendo como referência o texto, verifica-se que a quantidade de linhas da tabela verdade da proposição P, que é tudo isso aqui, tudo isso é a proposição P, que apresentam valor lógico F é igual a. Então, nesse caso, olha só o que a gente vai ter que fazer para encontrar o nosso resultado. Eu tenho uma proposição composta, que é a proposição P. Eu vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. Vou montar aqui a parte simbólica. Tem uma proposição que é se A, então B e C. E aí eu vou fazer a minha tabela verdade da proposição condicional e a tabela verdade da conjunção, antes de começar a fazer a tabela verdade completa. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó. Nós vamos ter proposição... Eu vou colocar aqui uma proposição genérica, P e Q. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Aqui do lado eu vou fazer o condicional. Aliás, eu vou fazer primeiro a conjunção, fazer na ordem de precedência dos conectivos, e depois eu vou fazer o condicional. Aqui eu vou ter só a primeira linha verdadeira, aqui falso, falso e falso. Aqui eu tenho só a segunda verdadeira, só a segunda falsa. Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. O pessoal decora aí a tabela verdade da condicional pelo famoso Vera Fischer, né? Verdadeiro e falso gera um resultado lógico falso. No caso da minha conjunção, que é o i, só vai ser verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Então, esses são os 2 pontos das tabelas verdades que eu tenho que lembrar para poder construir ela rapidinho. Como eu tenho uma proposição composta, e aí vem outro detalhe, é formada por 3 proposições simples, quantas linhas tem a tabela verdade? A tabela verdade ela vai ter 8 linhas. O número de linhas da tabela verdade é 2 elevado ao número de proposições simples. No caso, como eu tenho aqui 3 proposições, vai ficar 2 a terceira igual a 8. Então, é importante saber isso aqui. Vou colocar aqui as proposições. Vou considerar aqui a proposição A, proposição B e proposição C. Aí, eu vou ter o seguinte, olha... A proposição A, eu tenho que colocar 8 linhas. Então, eu vou colocar verdadeiro, vou colocar 4 verdadeiro e vou colocar 4 falso. Já coloquei os 8. Quando eu for fazer a segunda proposição, eu vou fazer 2 a 2. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso. Note que eu coloquei também 4 verdadeiros e 4 falsos, só coloquei aqui de forma que a gente tenha as combinações. E o C eu vou colocar alternado, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso e verdadeiro e falso. Então, nesse caso, como eu quero as linhas aqui, as linhas que deem um resultado falso, olha só, às vezes a gente perde muito tempo numa prova porque não observa as situações. Como eu quero que seja um resultado falso, essa proposição ela tem que ser verdadeira, o resultado lógico dela tem que ser verdadeiro, e o resultado dessa composição aqui tem que ser falso. É justamente isso que eu vou precisar.
Como eu tenho 4 situações aqui que começam com falso, nenhuma dessas situações aqui, ó, nenhuma dessas situações vai gerar para mim um resultado lógico falso. Eu vou fazer a tabela completa, mas a gente vai ver que aqui não vai dar o resultado falso. Então, agora eu vou fazer essa conjunção B e C. B e C eu vou fazer aqui, ó, B e C. B e C, verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro com falso, falso, falso com verdadeiro, falso, falso com falso também vai dar falso. Aqui eu vou ter verdadeiro, falso, falso e falso, certo? Agora eu vou fazer o condicional entre os dois. Eu vou pegar aqui a proposição A, fazer o condicional entre B e C, só que eu já vou sabendo o seguinte, ó, presta bem atenção no que eu vou olhar aqui. Se a primeira parte é verdadeira e a segunda parte é falsa, o resultado é falso. Então, eu vou ter aqui, ó, essa situação vai me dar um resultado lógico falso? Não. Essa situação aqui vai me dar, essa vai, essa daqui vai também, essa aqui eu vou até apagar, ó, que não dá um resultado falso, e essa daqui. Então, eu tenho 3 situações onde o resultado lógico vai ser falso. Vou colocar até um vermelhinho aqui, ó. Aqui eu vou ter o resultado lógico falso, porque eu tenho verdadeiro, que é dessa coluna aqui, tá? Essa coluna aqui eu não vou usar, essas duas eu não vou usar mais, eu vou usar o resultado entre elas, porque eu tenho que fazer primeiro a conjunção, primeiro o i, para depois fazer com o condicional. E aqui eu vou ter verdadeiro, eu estou pegando esse valor lógico e esse. Opa, vou fazer aqui em cima. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vou fazer a tabela completa, porque aí você estuda certinho, anota todas as informações. Aqui para baixo, todo mundo vai ficar verdadeiro. Por quê? Porque a primeira parte está sendo falsa. Então, quando a primeira parte de um condicional ela é falsa, o resultado lógico sempre vai ser falso, independente do que tem na segunda parte. Sempre vai ser verdadeiro, desculpa. Falso, falso. Aí aqui a gente coloca os resultados lógicos. Qual é o resultado lógico aqui? Verdadeiro. Resultado lógico desse aqui vai ser falso. Eu vou fazer todos porque, às vezes, a Banca Sebrasp ela pede a ordem completa de cima para baixo dos resultados lógicos. Aqui vai ser falso, verdadeiro. O segundo aqui vai ser verdadeiro. Terceiro, verdadeiro. E o quarto aqui também vai ser verdadeiro. Então, verifica-se a quantidade de linhas da tabela verdade da proposição P que apresentam valor lógico falso. Quantas são? 1, 2, 3. Tá? Só com a parte de cima a gente já conseguiria fazer, mas eu fiz completinho aqui. Então, a alternativa correta na questão se encontra na letra C. Questão 14 da Banca Sebrasp, ela aborda aqui a parte de tabela verdade. Julgue o seguinte item, considerando a proposição P. Então, ele já está garantindo que está nos dando uma proposição. E aqui nós vamos identificar nessa proposição composta, que aqui nós temos uma proposição composta, os conectivos. Se o responsável pela indicação fizer sua parte e seus aliados trabalharem duro, vencerão. Aqui nós temos um detalhe interessante da Banca Sebrasp, que ela omite o então. Aqui, ó, após essa vírgula, nós teríamos o então. Temos aqui um conectivo do tipo condicional, que é esse se então, vou circular aqui. E nós temos 3 proposições. Nós temos aqui a proposição que eu vou chamar de A. Aqui nós temos o conectivo, que é o I, uma conjunção. Aqui nós temos uma proposição B, então temos A e B, então, aí aqui a gente coloca dentro de um parênteses, A e B, então C, que vai ser aqui o vencerão, certo? Qual é a pergunta da banca com relação a essa proposição P? A tabela verdade associada à proposição P possui menos de 10 linhas. Como que a gente calcula o número de linhas de uma tabela verdade? O número de linhas da tabela verdade vai ser dado por 2 elevado ao número de proposições simples. Então, eu tenho que identificar quantas proposições simples eu tenho para poder colocar aqui no expoente. No caso, vai ficar 2 elevado à terceira, porque eu tenho 3 proposições simples. 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Então, 8 é o número de linhas da minha tabela verdade, que é menos que 10. Logo, o item aqui ele vai estar certo. Questão 15 da Banca Sebrasp diz o seguinte. Julgue o seguinte item. Considerando a proposição P, se o responsável pela indicação fizer sua parte e seus aliados trabalharem duro, vencerão. Então, aqui nós temos um condicional. Aqui, normalmente, a Banca Sebrasp ela omite esse então, mas nós temos aqui um se então. Aqui nós temos uma conjunção, um i, e aqui eu vou chamar de proposição A,
proposição B e aqui proposição C. Como que a gente pode representar essa proposição composta, proposição P, que é uma proposição composta, de forma simbólica? Vamos representar como A e B, então C. E aqui a gente vai colocar um parênteses. Então, temos a nossa representação. Agora, a gente vai para a pergunta. Sendo verdadeiras a proposição P, então ele está garantindo para mim, olha, essa tua proposição, ela tem que ser verdadeira. E as proposições não venceram, tá? Aqui, ó, vencerão é uma proposição, no caso, falsa. Por que que essa daqui vai ser falsa? Porque ela vai ser a negação dessa daqui. Se eu tenho essa proposição que é não vencer, então ela é não ser. Se eu chamei aqui vencerão de proposição C, aqui vai ser não ser. Se eu estou dizendo para você que não ser é uma proposição verdadeira, significa que C é uma proposição falsa. Então, já tem aqui o valor lógico dessa proposição. Aqui vai ser falso. Aqui em cima eu tenho as proposições. Aqui eu tenho o valor lógico da proposição que é a proposição composta, no caso a proposição P, que tem que ser verdadeira. E agora a gente vai colocar aqui os valores lógicos das proposições simples, de acordo com o que a questão estiver dando. E os aliados do responsável pela indicação trabalharam duro, tá? Então, ele está dizendo aqui, ó, seus aliados trabalharem duro. Então, como eles estão trabalhando duro, significa que essa também é verdadeira. Verdadeira, vou colocar aqui. Beleza, sabendo que eu tenho essa proposição B verdadeira, aqui dentro do parênteses eu vou colocar um Vzinho. Aqui a proposição A eu ainda não sei quem é, não sei se ela é verdadeira ou falsa, e ele também não fala. Ele só diz o seguinte, pode-se concluir que o responsável pela indicação não fez sua parte. Então, o que é a conclusão aqui nesse caso da questão? A conclusão é você encontrar o valor lógico de A, que torna essa proposição composta verdadeira. Então, vamos recapitular aqui a questão. A questão, você tem uma proposição composta. Essa proposição composta tem um condicional, um sim, então. Tem uma conjunção entre duas proposições, que eu estou chamando aqui A e B. Então, eu fiz aqui de forma simbólica. E aí, nós temos uma proposição C, certo? Essa proposição C, de acordo com o que foi dado aqui no texto, que não venceram é algo verdadeiro, então a minha proposição C, que é vencerão, vai ser falso. Coloquei aqui o valor lógico. Isso lembrando que a proposição P ela tem que ser verdadeira, então eu tenho que garantir que a minha proposição composta vai ter um valor lógico verdadeiro. Tudo bem. Até aí tudo bem. Aqui ele me dá também os aliados do responsável pela indicação trabalharam duro. Então, significa que minha proposição B é verdadeira. Mas ele não me diz qual é o valor lógico da proposição A. Ele só diz o seguinte, olha, de acordo com essas informações, podemos concluir que o responsável pela indicação não fez sua parte. Não fez sua parte. Aí a gente vai procurar se isso aqui que ele está dizendo é o que está correto. Como que a gente pode fazer isso? A gente vai montar aqui uma tabela verdade. Tabela verdade, eu vou fazer da conjunção e da condicional. Vou colocar aqui o preto. Então, eu vou pegar uma tabela genérica. Proposição Pzinho, Qzinho, tá? Duas proposições. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Aí, vou montar aqui, de acordo com o meu enunciado, as que eu preciso. No caso, eu preciso aqui a conjunção da conjunção e da condicional. A conjunção só tem uma linha verdadeira, que é a primeira, porque eu tenho ambas as proposições simples verdadeiras. O restante é falso. Coloca aqui que é falso. A condicional, nós só temos uma linha falsa, que é a segunda linha, verdadeiro falso, gera um resultado lógico falso, e nos demais casos é verdadeiro. Aí, o que eu vou observar aqui na minha questão? Eu vou observar o seguinte, olha, uma proposição condicional só tem uma forma dela ficar falsa. É quando a segunda parte é falsa e a primeira é verdadeira. O que eu vou concluir com isso, baseado no que eu já tenho? Que eu não posso ter essa parte aqui da minha proposição sendo verdadeira. Isso aqui eu não posso deixar ficar verdadeiro. Por que eu não posso deixar ficar verdadeiro? Porque se isso aqui ficar verdadeiro, o resultado lógico não vai ser verdadeiro aqui, ó. Isso aqui fica falso. Se eu colocar isso aqui verdadeiro, então falso, o resultado lógico vai ser isso aqui, ó, falso, que é a segunda linha da tabela verdade. Isso aqui eu não quero que aconteça. Isso aqui eu não quero. Então, para que não aconteça, o que eu preciso garantir? Eu preciso garantir que essa parte aqui interna, o A
e o verdadeiro aqui, no caso, porque a proposição B é verdadeira, isso aqui seja falso. Isso aqui gera um resultado lógico falso. Para que isso aqui gere um resultado lógico falso, eu vou estar olhando aqui a minha tabela verdade da conjunção. Na tabela verdade da conjunção, eu já tenho aqui a segunda parte verdadeira. Eu tenho duas opções. Eu tenho essa opção aqui, que está na primeira linha, e eu tenho essa opção aqui que está na terceira linha. Ambas são verdadeiras, tá? Mas o resultado lógico aqui, ó, esse vai dar verdadeiro e esse aqui vai ser falso. E o que eu preciso que aconteça? Eu preciso que fique falso. Eu preciso que isso aqui fique falso para que eu tenha falso, então falso, falso, então falso, gerando o resultado lógico verdadeiro. Eu preciso que isso aconteça. Então, o que eu vou fazer aqui? Qual é a condição? O que eu tenho que colocar aqui na minha proposição A para que o resultado fique falso? Eu preciso que a minha proposição A seja falsa. Então, eu já sei que eu preciso colocar aqui um falso para que eu junte aqui com o verdadeiro através da conjunção e gere um resultado lógico falso. Beleza. Sabendo disso aqui, o que eu estou garantindo? Eu estou dizendo para você o seguinte, olha, olhando aqui para a tua proposição composta, essa proposição ela é falsa. Tudo bem, se ela é falsa, o que eu vou analisar agora? Eu vou analisar o que ele está dizendo. Pode-se concluir que o responsável pela indicação não fez sua parte. Quando eu pego uma proposição falsa e eu faço a negação dela, uma proposição simples, né, no caso aqui, nós vamos acrescentar esse não. Então, isso aqui que ele está me dando é justamente quem? Não há. Eu posso representar o não há pelo tio e um A, ou por uma cantoneirazinha em um A. Depende da banca, né? Cada uma usa a sua simbologia. Mas aqui, como ele está colocando a negação da proposição, o que acontece com essa negação da proposição que é falsa? Ela se torna verdadeira. Verdadeira. Então, o que ele está me dando é algo verdadeiro, é algo que podemos concluir como o quê? Como certo ou errado? Como certo. Isso aqui que ele está me dando é verdadeiro, porque nós encontramos que a proposição A ela deve ser falsa. Para que ela seja falsa, junte aqui com a conjunção com a proposição B, que é verdadeira, e leve aqui a um condicional que vai ser falso. O resultado lógico dessa combinação vai me dar uma proposição composta verdadeira conforme o enunciado. Então, o item aqui vai ser um item certo. Questão 16 da banca Sebrasp aborda tautologia. Com relação à lógica proposicional, julgue o item a seguir. Uma tautologia é uma proposição composta em que o valor lógico sempre será verdadeiro, independentemente do valor lógico das proposições que a estruturam. Nesse sentido, considerando-se P e Q como proposições, a proposição composta é uma tautologia, então devemos avaliar se essa proposição aqui ela é ou não tautológica. Eu preciso fazer a tabela verdade completa dessa proposição? Não, eu não preciso. Eu preciso observar alguns detalhes da proposição para poder resolver. Olha só que detalhe interessante. A primeira coisa que eu vou observar nessa questão é que o conectivo principal é um bicondicional. Nós temos aqui um se e somente se. E aí eu vou construir a tabela verdade desse bicondicional. Bicondicional, tenho aqui duas proposições, vou usar o P e Q, não tem problema, tá? Geralmente a banca usa as mesmas letras que a gente aprende, né, na hora que está estudando. Vou fazer aqui em cima, eu tenho a proposição P e a proposição Q. Essa é uma tabela genérica do bicondicional. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, e eu vou ter aqui falso, falso. Opa, falso, falso. Quais são os valores lógicos de um bicondicional, né? Tabela verdade da bicondicional. Quando as proposições elas apresentam o mesmo valor lógico, o resultado aqui é verdadeiro. Então, se for verdadeiro e verdadeiro, vai dar verdadeiro. E se for falso, falso, também vai dar verdadeiro. E aqui vai ser falso. Agora, o que eu vou observar aqui nessa questão? Eu vou observar que eu tenho essa negação. Então, vou fazer primeiro essa negação aqui para ver como é que fica de forma simbólica. Eu tenho aqui a proposição P e Q. Tenho aqui o bicondicional que eu vou fazer. E aqui eu vou fazer a negação de uma condicional. Como que eu faço a negação de um condicional? Aí entra a parte conceitual. Tem uma proposição condicional, se P, então Q, e eu vou fazer a negação desse condicional. Tá? Isso aqui eu estou fazendo o geral, como a gente aprende. Depois é que eu vou aplicar na questão. Então, a negação dessa proposição aqui ficaria: mantém a primeira
e negaria a segunda parte. Então, ficaria com a proposição desta forma. Só que aqui nessa questão, ele está me dando a proposição P, então vou manter essa proposição, vou trocar o condicional pelo I, e aqui, como a minha proposição ela já veio com a negação, eu vou ter que tirar essa negação. Então, aqui vai ficar apenas que. Note que o que eu tenho aqui de um lado, eu vou ter do outro lado também. E como os dois lados são iguais, se esse lado for verdadeiro, o outro lado também será verdadeiro. Se esse lado aqui ficar falso, o resultado do outro lado também será falso. E aí eu vou ter o equilíbrio e sempre vou ter o resultado lógico verdadeiro. Sempre vou ter o resultado lógico verdadeiro, que é justamente essas duas linhas aqui da tabela verdade. Se eu fizer a tabela verdade completa, também dá certo? Eu não consigo fazer com essas observações. Eu só consigo fazer pela tabela verdade completa. Como é que eu faço? Eu vou mostrar para você como é que faz também. Tá? Vou apagar tudo isso aqui. É uma tautologia, já temos a nossa resposta, é o item certo. Só que eu vou fazer a tabela verdade completa. Para fazer a tabela verdade completa, eu vou precisar da tabela verdade da conjunção, vou precisar da tabela verdade do condicional, porque eu estou vendo aqui que eu tenho o conectivo, ó. Vou pegar os conectivos e vou fazer as tabelas verdades. Então, vou fazer a genérica aqui em cima, P e Q, aqui eu vou fazer a conjunção, aqui eu vou fazer o condicional e aqui eu vou fazer o bicondicional. E aí eu vou usar esses valores lógicos para poder resolver minha questão. Aqui eu vou colocar uma barrinha separando. Aqui eu vou ter verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. Aqui eu só tenho a primeira linha verdadeira, as demais são falsas. Na minha condicional eu vou ter só a segunda linha falsa, os demais são verdadeiros. E no bicondicional eu vou ter verdadeiro e verdadeiro e aqui falso. Vou usar essa tabela verdade aqui para resolver nossa questão. Agora eu coloco aqui a minha proposição composta, que é essa daqui. Como eu tenho a negação da proposição Q, eu vou fazer essa negação. Então aqui fica verdadeiro e falso, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro e falso, falso. Faço a negação da proposição Q. Negação de Q? Aqui vai ficar falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. E agora, por onde eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer primeiro a minha conjunção, que está desse lado. Depois eu vou fazer o que está dentro do parênteses aqui. Vou fazer a negação e, por último, eu vou fazer os dois. Então, vou fazer primeiro essa conjunção, P e Q. P e Q é a tabela completinha, não teve nenhuma alteração. Então, é verdadeiro, falso, falso e falso. Agora, eu vou fazer aqui, ó, o nosso P. Se P, então não Q. O que eu tenho que observar na hora de fazer isso aqui? Ó? Presta atenção. O que eu tenho que observar para fazer essa daqui? Eu tenho que observar que se eu tiver o resultado verdadeiro e falso, fica falso. Então, vou observar aqui no meu Q que eu tenho esse falso, não Q, aliás, e aqui é verdadeiro. Então, o resultado lógico dessa vai ficar falso, que é essa segunda linha aqui na tabela verdade. Essa segunda linha. Não se preocupa tanto com o que está em cima, se preocupa com o valor lógico. Valor lógico, verdadeiro, falso, gera um falso porque eu estou fazendo aqui um condicional. Então, aqui, como eu estou trabalhando com condicional, eu vou procurar o que está sendo verdadeiro e falso. Então, eu vou ter aqui apenas uma linha que dá verdadeiro e falso. Em todas as outras, eu não tenho essa combinação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, falso, certo? Verdadeiro e falso geram um valor lógico falso. Verdadeiro com verdadeiro gera um resultado verdadeiro. Falso com falso gera um resultado verdadeiro. E falso com verdadeiro também gera um resultado verdadeiro. Tudo bem, já fiz esse aqui. Agora, o que eu vou analisar? Vou analisar agora a negação dessa proposição. Vou fazer a negação. Se ele quer a negação de se P, então não Q. Se P, então não Q. O que a gente vai fazer? Vai pegar esse resultado lógico e vai inverter. Aqui fica verdadeiro, aqui fica falso, aqui fica verdadeiro e aqui fica falso. Aliás, aqui é verdadeiro também, né? Ia colocando errado, ó. Só tenho essa que é falsa, os demais são verdadeiros. E agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou fazer a última etapa. A última etapa é P e Q, se e somente se, não P, então não Q. Beleza, agora eu vou fazer a última etapa. A última etapa, como eu vou usar apenas essas duas aqui, ó, vou usar essa
e vou usar essa daqui. As demais eu não vou utilizar, então vou estar olhando só para esses valores lógicos. O que importa para mim são os valores lógicos dessa tabela com essa daqui. E aí o que a gente tem? A gente tem lá, ó, olhando para a tabela da nossa bicondicional, quando os valores são iguais, verdadeiro e verdadeiro, ou falso e falso, encontramos o resultado verdadeiro. Note que aqui vai ficar verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Falso com falso, verdadeiro. Falso com falso, verdadeiro. E falso com falso também vai ser verdadeiro. Ambos os modos que você tentar resolver a questão aqui tem que dar a última coluna todo mundo verdadeiro. Então, se você já tem a técnica, se você já consegue visualizar ali, fazer aquela negação de forma simbólica e identificar qual é o resultado lógico da tua proposição, que é todo mundo verdadeiro, você já marca. Se você tem dificuldade, você faz a tabela verdade. Por mais que a tabela verdade ela seja um pouco mais trabalhosa para você compor, se você treinar um pouquinho, com certeza você acerta a questão. O importante aqui é não perder a questão. Então, vejo você na próxima resolução, questão 17. Questão 17 da Banca Sebrasp, sobre raciocínio lógico. O tema aqui é tautologia. Considerando os conectivos lógicos usuais, assumindo que as letras maiúsculas representam proposições lógicas e considerando que o símbolo tio representa a negação, julgue o item a seguir relacionados à lógica proposicional. A expressão é uma tautologia. Então, primeiro ponto, o que vem a ser uma tautologia? Uma tautologia é uma proposição composta que apresenta na sua última coluna, independente dos valores lógicos das proposições simples, o resultado verdadeiro. E aí, como que a gente resolve esse tipo de questão? Tem duas formas de a gente resolver. Uma é a forma tradicional, que você faz a tabela verdade e verifica, então você faz realmente toda a tabela verdade, vai ser feito aqui nessa resolução também. E a outra forma é observar aqui os conectivos principais aqui no caso, para poder a gente resolver a questão. Qual é o conectivo principal aqui nessa resolução? O conectivo principal aqui é o bicondicional, né? Por que ele é o conectivo principal? Porque ele vai ser o último a ser realizado. Toda vez que a gente faz uma tabela verdade, toda vez que a gente trabalha com proposições compostas, existe uma lógica de precedência, né? Uma ordem de precedência entre os conectivos. Então, primeiro eu faço as negações, depois conjunção, disjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional. Então, olhando aqui para essa proposição composta, eu vou ter uma bicondicional para ser resolvida no fim. E aí, agora, qual é a técnica? Agora a gente vai trabalhar montando a tabela verdade. Vou montar a tabela verdade de um bicondicional. Com o tempo, você vai fazer isso aqui mais rápido. Então, ó, proposição P e Q, eu vou ter aqui o bicondicional entre essas duas proposições, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Resultado lógico, verdadeiro aqui e aqui, e nesses dois vai ser falso. Então, quando você tem os valores iguais na tua bicondicional, o resultado lógico vai ser verdadeiro. Se for igual, falso, verdadeiro, verdadeiro, dá verdadeiro. E se for falso, falso, também vai dar verdadeiro. É como se fosse uma balança, né? Vai ter o equilíbrio aqui no bicondicional. Agora, a gente vai trabalhar com a expressão que foi dada. Na expressão que foi dada, nós temos aqui uma negação. E aí, a gente vai realizar essa negação primeiro. O conectivo aqui é uma conjunção. Como que a gente faz a negação de uma conjunção? Lembrando que eu vou colocar sempre a base. A base é como nós aprendemos, como nós estudamos e depois a aplicação. Aqui eu vou ter P e Q. Como que a gente faz a negação dessa proposição? A negação dessa proposição vai ser negar a proposição P, negar a proposição Q e trocar o I pelo OU. Então, aqui nesse caso, eu vou negar essa primeira proposição. Primeiro eu vou negar o P, vai ficar não P. Vou trocar o I pelo OU. E quando eu for fazer a negação aqui da segunda parte, o que acontece? Ela já tem um não. Então, quando eu nego aqui a dupla negação, negação da negação dessa proposição, vai dar a própria proposição. Isso aqui também é conceitual. Então, aqui eu vou ter a proposição Q. Vou fazer o bicondicional. Entre quem? Entre essa proposição aqui. Só que aqui, olha só o que acontece. Aqui está escrito na ordem contrária, mas nós podemos escrever aqui como não P ou Q, sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo. Lembrando que pela expressão aqui, o que tem a negação, ele fica dentro de um parênteses. Então, eu teria um parênteses aqui e aqui o parênteses também. Como os dois lados são iguais, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando eu realizar o bicondicional, se os lados são iguais,
Na hora que a gente faz a tabela verdade desse lado vai ser igual do outro lado. Então, se desse lado for verdadeiro, do outro lado também vai ser verdadeiro. Se desse lado ficar falso, do outro lado também fica falso, e o resultado lógico sempre é verdadeiro. Então, aqui nesse caso, nós temos um exemplo de tautologia. Essa é uma das formas de resolver o problema. A segunda forma de resolver o problema é você fazer aqui no braço a tabela verdade. Ambas têm que dar o mesmo resultado, no caso, ser uma tautologia. E eu vou mostrar aqui também porque, por mais que seja mais trabalhoso fazer toda a tabela verdade, na hora da prova vale a pena ganhar esse ponto. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa resolução. Então, aqui nesse caso são duas proposições. Eu vou colocar aqui em maiúsculo, P e Q. Aí aqui, o que a gente faz primeiro? As negações. Então, aqui eu vou ter a negação da proposição P, a negação da proposição Q. Depois a gente realiza o que está dentro dos parênteses. Então, eu tenho esse lado aqui dentro do parênteses. Então, vou colocar aqui uma barrinha para a gente identificar quem é quem. Tá? Aqui eu vou fazer essa operação aqui. Essa operação. Quem que vai ser? Vai ser o P e o não Q. Depois que eu fizer essa operação, eu faço a negação dela. Negação aqui de P e não Q. Agora vem para esse outro lado, faz o que está dentro do parênteses, que no caso aqui vai ser Q ou não P. E por fim a gente faz o bicondicional entre a expressão completa. Também vai dar certo aqui, com um pouco de treino, isso aqui também fica rápido, tá? Não fica tão lento, não. É um pouco rápido. Então, aqui vai ficar Q ou não P. Tudo bem. Então, temos aqui nossa proposição. Aqui a gente coloca verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro e falso, falso. Agora, a gente vai fazer a negação. Negação da proposição P. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Negação de Q. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Note que eu estou invertendo aqui os valores lógicos. Agora eu vou fazer a conjunção e antes de fazer a conjunção, eu vou colocar a tabela verdade da conjunção. A tabela base, tá? Quando eu coloco aqui tabela verdade, é a tabela base. Então, eu tenho aqui duas proposições, P e Q, eu vou fazer pequenininho. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Resultado lógico da conjunção entre duas proposições. Verdadeiro, falso, falso e falso. Só vai ser verdadeiro quando ambos os valores forem verdadeiros. Aí, o que eu tenho que observar na minha questão? Tá? Verdadeiro com verdadeiro gera verdadeiro. Se eu vou fazer aqui entre P e não Q, então eu vou olhar aqui, ó. Verdadeiro. O outro lado aqui é verdadeiro? Não, não é. Eu estou procurando a única opção de dar verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, ok. Então, já sei que essa linha aqui vai ser verdadeira. E as demais todas serão falsas. Aí vem aqui e coloca rapidinho, ó. Falso, verdadeiro, falso, falso. Faz a negação dessa proposição. É só inverter os valores lógicos. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Agora eu vou fazer o processo aqui, só que aqui é um ou, tá? É uma disjunção, então eu vou criar aqui a tabelinha verdade padrão. P ou Q. Deixa eu sair aqui um pouquinho. P ou Q. E aí eu vou colocar aqui o seguinte. Verdadeiro, né? Para o primeiro caso é verdadeiro. Segundo também. Terceiro, só esse aqui que é falso. E aí, a partir desse ponto aqui, ó, é o que eu uso, ó. Esse aqui é o que eu vou procurar. Falso com falso gera o resultado falso. Vou fazer quem? Proposição Q. Então, olhando aqui na minha proposição Q, eu tenho esse camarada que é falso e esse daqui. Então, são os dois que eu vou estar utilizando aqui na minha questão. E aqui eu vou fazer com não P. Olhando o meu não P, aqui é falso e só. Então, apenas essa linha aqui, apenas essa linha, fazendo o ou entre Q e não P, vai gerar para nós um resultado falso. Vou vir aqui e vou colocar esse resultado falso. Os demais casos, resultado lógico verdadeiro. Aí, olha só que legal. Quando a gente chega aqui nesse ponto, agora eu vou fazer o bicondicional. Vou colocar também a tabelinha. Não pode ter pressa, tem que lembrar que você está estudando. Isso aqui você vai fazer várias vezes até pegar a manha. Até ficar rápido, tá? Sem nem precisar desenhar aqui a tabela, só aplicar. Então, aqui, quais são os casos que o resultado lógico é verdadeiro? Quando eu tenho ambas as proposições verdadeiras ou ambas falsas. E aí, nesse caso, em todas as situações, eu tenho aqui, ó,
verdadeiro e verdadeiro, resultado lógico verdadeiro, falso e falso, resultado lógico verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Então, todas as situações geram resultado lógico verdadeiro. Conceito de tautologia: última coluna na tabela verdade, todo mundo verdadeiro, independente aqui dos valores lógicos das proposições que nós temos. Então, a alternativa correta na questão se encontra aqui no item certo, né? Podemos marcar aqui o item como certo. Questão 18 da banca Sebrasp é uma questão que vai abordar aqui a parte de negação lógica. Considerando que P e Q sejam respectivamente as proposições, e aí eu vou marcar essas proposições para a gente poder trabalhar. A primeira proposição, que é a proposição P, diz o seguinte: a ausência da evidência de um crime não é evidência da ausência do crime. E a proposição Q: se não há evidência, não há crime, julgue a seguir. Então, temos aqui as duas proposições, já estão marcadas. A negação da proposição P. Então, nesse caso, nessa questão, nós vamos trabalhar apenas com a proposição P. Pode ser corretamente expressa por presença de evidência de um crime é evidência da presença do crime. Note que ele trocou a palavra ausência aqui por presença, tá? Nos dois momentos aqui, eu vou já circular ela, e tirou o não. Então, nesse caso, ele fez a negação de forma errada. A negação correta aqui da proposição P, que é essa, não precisaríamos tirar a palavra ausência e colocar a palavra presença, apenas faríamos a negação tirando aqui esse não. Então, ficaria: a ausência de evidência de um crime é evidência da ausência do crime. Então, isso aqui seria a nossa negação. Por isso, nesse caso, nessa questão, o item aqui vai estar errado, tá? Ele está dizendo que pode ser expressa corretamente dessa forma, e como não pode, marcamos que o item é um item errado. Questão 19 da banca Sebrasp diz o seguinte: considerando que P e Q sejam, respectivamente, as proposições, a ausência de evidência de um crime não é evidência da ausência do crime, e se não há evidência, não há crime, julgue a seguir. Então, essa é a minha proposição P, e essa daqui é a minha proposição Q. A negação da proposição Q pode ser corretamente expressa por. Então, ele está falando para mim o seguinte: olha, essa proposição aqui, que ele está chamando de Q, ela tem a respectiva negação, essa daqui. Tudo bem, a banca, é importante você saber como a banca gosta de colocar as letras, os enunciados, para você não se confundir. Então, nesse caso, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa proposição, eu vou reescrever ela aqui embaixo. Se não há evidência, não há crime. E vou destacar aqui algumas coisas que a banca Sebrasp gosta de fazer. A primeira coisa que eu vou destacar aqui são as letras que ela está utilizando. O P e Q ela já usou aqui para confundir, tá? Então, quando eu for destacar aqui a minha proposição simples, porque essa proposição que nós vamos analisar, fazer essa negação, é uma proposição composta. Ela é uma proposição composta do tipo condicional. Aqui eu tenho um se, e normalmente a banca Sebrasp ela omite o então. Então, vou adicionar aqui, ó. Aqui nesse espacinho nós teríamos um então, só que a banca não coloca, mas eu vou colocar aqui para a gente poder destacar. Então, tem um se então, e eu tenho aí as duas proposições simples. E aí, para evitar confusão, o que você vai fazer? Acostuma fazer isso. Aqui é a minha proposição composta, que tem aqui o se então, é o meu condicional. Essa proposição composta, ele mandou eu chamar aqui de que. Então, essa é a minha proposição composta. Aqui eu vou chamar de A, e aqui eu vou chamar de B. Então, eu tenho um condicional entre as proposições A e B. Então, para fazer a negação de um condicional, aí eu vou abrir aqui uma aspa, eu vou colocar como você aprende exatamente com as letras, mas as letras que eu vou colocar não são as do enunciado, tá? Não é para o enunciado. Abre aqui um parêntesezinho, quando você aprende lá, que é a proposição condicional P e Q, que não tem nada a ver com o que a gente tem aqui, tá? É só para relembrar, fazemos a negação, mantemos a primeira parte e negamos a segunda parte. Então, mantém a primeira proposição, troca o condicional pela conjunção, troca o se então pelo i e nega a segunda parte. Eu estou usando aqui A e B, por quê? Porque quando a gente fizer aqui mantendo essa lógica, aqui vai ficar o seguinte: a proposição A fica, o condicional ele sai, vai aparecer aqui um i, e aqui vai aparecer a negação da proposição que eu estou chamando de B. Já fiz de propósito A e B para a gente não confundir aqui com as letras do enunciado. Agora, o que a gente vai analisar? Bom, quando eu faço a negação, eu vou ficar com isso aqui. Então, a primeira proposição ela fica, o se então sai, agora eu vou fazer não que. Aí eu tinha que, agora eu vou fazer não que. Vou tirar o se então,
deixou de existir. Aqui eu vou colocar um i, certo? Aqui eu vou colocar um i, vai aparecer aqui a minha conjunção. E como aqui eu estou dizendo que não há crime, para fazer a negação, basta eu tirar. Então, agora eu tenho A e não B. Isso aqui é justamente a nossa negação. Note que na questão, ele usou aqui o mais, tá? O mais também equivale a um i. Então, eu posso substituir aqui o i por mais. Agora, a gente vai fazer a leitura para saber se ficou exatamente como ele colocou aqui no enunciado. Não há evidência, ficou, vírgula, o mais aqui que representa o nosso i, mas há crime. Então, aqui é um item que está certo. Ele fez aqui bonitinho a negação da proposição que. Questão 20 da banca Sebrasp é uma questão que envolve a parte aqui de equivalências lógicas, em especial da condicional. Considere a seguinte proposição. Se fazemos chamadas telefônicas, não entrevistamos presencialmente nas ruas. Assinale a opção que expressa corretamente uma negação dessa proposição. Então, a proposição condicional, ela é a proposição que mais cai na parte de equivalências e negações. Nós vamos representar essa proposição de forma simbólica e aí sim fazer a negação para poder você verificar certinho alguns detalhes que a banca Sebrasp gosta de colocar nas suas questões. O primeiro detalhe que eu vou destacar aqui é que ela omite o então. Então, a banca Sebrasp, ela omite aqui, nós temos um condicional, um sim então. Eu vou chamar aqui essa proposição de P e essa proposição aqui de Q. Represento ela de forma simbólica. Faço a negação para a gente lembrar como é que fica a negação. A negação nós mantemos aqui a primeira parte e, no caso, trocamos aqui esse condicional por uma conjunção, negamos a segunda parte. Agora eu vou aplicar isso aqui direto dentro da questão. Tá? Esse sim então ele vai sumir, vai aparecer um i. Então, isso aqui vai sair, eu vou até riscar. Essa primeira parte vai ficar intacta, não vamos mexer com ela. Aqui nós vamos colocar um i, certo? Já fiz aqui o i. Agora, para fazer a negação dessa segunda parte, como ela já tem o não, basta remover. Removendo aqui esse não, eu passo a ter não que. Feito isso, eu vou procurar nas alternativas. Aqui conta com a frase fazemos chamadas telefônicas e entrevistamos presencialmente nas ruas. Nós vamos encontrar aqui a alternativa de letra B. Ó. Na letra B, fazemos chamadas telefônicas e entrevistamos presencialmente nas ruas, que é a nossa alternativa correta.